90 dias depois, saiu dessa média para praticamente 2 milhões de faturamento. No primeiro mês gastando R$ 11.000, com uma margem de 91,56%. É o mágico E da assim, revenue. e é uma constante nos projetos de revenue isso. Mas por que isso acontece, né? Principalmente por enxergar as modelagens de gestão acoplada nos motores de receita. Então, eu vejo a empresa como pontos de eficiência, né? E esses pontos de eficiência, e acho que isso é legal eu colocar, tá? Porque o pessoal tem muito erro de compreensão no que é gestão. Porque o pessoal acha que gestão é simplesmente escrever processo, escrever POPs. Isso não é gestão. Isso é ser operacional, é totalmente diferente. Isso é ferramental, é nível operacional. Níveis de gestão são níveis de orquestração. É você entender todos os pontos de uma empresa, conectar eles para falar a mesma língua. Porque aqui fala inglês, ali fala chinês, e é isso que acontece na maioria das empresas. A gente vê as empresas, elas quebradas sempre em silos, né? E aí eu entendendo todo esse movimento, aí ficou claro para mim, principalmente final do ano passado, as pessoas cada vez mais buscando referência e tudo mais. Eu falei, já tinha um projeto, estava engavetado, eu dei start, dei início, que foi uma primeira turma de formação, que era com foco de formar estrategistas em AI, basicamente consultores, né? A gente fez essa primeira turma, a gente teve ali quase 100 pessoas participando dessa primeira turma, e foi relativamente rápido, que foram em torno de 8 encontros comigo, encontros com uma média de 2 horas cada um. Só que a forma como eu trouxe eles para a realidade, não só ensinando, mas fazendo eles irem para a prática, porque todos foram obrigados a fazer o projeto prático. Que E legal. eu falava, e tem Falta que ser... muito isso hoje em dia, né? Porque o pessoal, eu falo que entrega muita obesidade mental e entrega pouca prática. E eu tenho um lema comigo, que é da tática à prática. Eu sou um cara que eu vou lá no mundo acadêmico, eu trago para as minhas empresas de tecnologia, aplico aquilo ali, valido as minhas ideias, as minhas loucuras, os meus frameworks, deu certo, funcionou, eu volto aqui para o meio. E agora eu ensino tudo. Caixa preta aberta. Só não entrego o código. Mas eu ensino a pessoa a pensar. Que é aí que é o grande ponto onde a gente começa a chegar no paradigma que a gente vive hoje com a inteligência artificial, né? Que a gente cada vez mais vê pessoas surgindo do dia para a noite, se posicionando, se colocando como especialistas de inteligência artificial. Eu vivi muito bastidor disso daí, inclusive foi isso que me gerou esse movimento de criar o meu rumo e o meu caminho, de que simplesmente encaram isso como um novo funil de vendas para poder ficar vendendo curso para as pessoas. E a base de promessas. Para mim, nunca foi isso e nunca vai ser sobre isso. Para mim, e o pessoal sabe, quem me conhece, é sobre gerar impacto. Se você não entra no game para gerar impacto, nem entra no jogo comigo. Então é isso que eu coloco todo mundo. E ensino todo mundo a pensar dessa forma. E deixo claro para eles, quando tem a entrega, a minha entrega é 200, 300, 400, 500%. Porque se o impacto esperado é X, eu vou entregar 5, vou entregar 10 vezes mais. E o pessoal sai das aulas, cada aula, a última aula, eu te mostro depois os prints, o pessoal sai, assim, era para ser uma aula de 3 horas, aí eu falo, pessoal, vou encerrar a aula. Não para, pelo amor de Deus, não para. Vira 4, 5, 6 horas de aula. E o pessoal sai assim, cara, o que tu fez hoje? Tu fez um MBA em um dia. E é porque esse conhecimento não tem universidades, não tem escolas, foi construído ao longo do tempo, construído na prática. Óbvio, eu uso frameworks de classe mundial, só que eu desconstruí todos eles e reconstruí tudo de novo. Então eu peguei a parte lógica do que funciona, tirei o que não funciona e comecei a remodelar aquilo na prática. Porque a gente vive um mundo hoje, de novo, né? É muita teoria e a pessoa quando vai, às vezes perde a motivação e não aplica. E o fato de eu ir lá, aplicar, validar, entender, voltar aqui pelo meio do caminho e dar uma didática clara de como coloca isso em prática, muda o jogo. Eu tive alunos
com o projeto sair da formação menor. Essa formação que você está falando é o Business Architecture? Hoje é o Business Architecture. Tá? Na formação que era de estrategista anterior, tive alunos que terminaram a formação, apresentaram o projeto, a empresa 10 dias depois chamou, R$200 mil pagou pelo projeto para ser executado. E não foi só um aluno. Todos os outros alunos que entregaram, as empresas contrataram. Por quê? Qual é o grande paradigma agora que a gente começa a entrar um pouco nesse turbilhão de negócios e inteligência artificial? A maior parte das empresas vão chegar numa pessoa e vão falar, eu quero colocar IA, eu tenho que usar IA. Mas às vezes ela não sabe nem por que ela precisa usar IA. E isso está vindo desse movimento, desse hype que está forçando as pessoas a acreditarem que, primeiro, a IA vai engolir elas, é o bicho-papão que vai acabar com elas, vai acabar com o emprego. E eu falo para todo mundo, gente, isso é bullshit. Não acreditem nisso. Eu já estudei muito, eu já tenho compreensão. Eu estudei, inclusive, todo o relatório do World Economic Forum do início desse ano, acho que foi 300 ou 400 páginas aquilo lá. Foi, inclusive, o objetivo de um trabalho que eu entreguei meu na Johns Hopkins, antes de eu fechar minha formação. E lá, para mim, começou a ficar muito claro que a IA, de longe, substitui a gente em alguns pontos. Não é que ela não vai substituir, tá? Mas eu falo que existe uma receita, tem uma fórmula do bolo para você conseguir não só sobrepujar ela, mas deixar muito claro que ela não é o que vai te derrubar ou te tirar do caminho. Pelo contrário, se você entender o caminho, tem um caminho de transformação para isso. E é esse caminho de transformação que, quando as pessoas começam a compreender, elas parecem que, abre a mente, começa a ficar, é um mundo totalmente diferente. E aí eu começo a deixar muito claro que não é sobre ferramenta. As pessoas hoje, pelo hype, elas te impõem ferramenta. Sim. Só que eu tenho um lema que eu falo, colocar ferramenta, usar ferramenta, somente porque a empresa chegou, eu quero colocar IA, uma empresa, ela precisa modificar, são os sistemas de cultura, são os KPIs, e a maioria dessas pessoas não entendem disso. Mas, Wagner, alguém que está assistindo a gente, você está falando num nível mais estratégico. Mas explica, por exemplo, eu sou uma operadora de telemarketing. Certo. Como eu me preparo para isso? É muito bom tu ter colocado esse ponto, tá? De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, uma das profissões que mais vai ser afetadas é justamente essa pessoa, do telemarketing, as pessoas de caixa, serviços postais, secretária executiva, secretária administrativa, são as funções que vão ficar mais afetadas, tá? Como eu, numa posição como essa, tá? E eu vou até colocar um número antes para poder responder isso, só para a gente entender o panorama do que vai acontecer, tá? Eu vou fazer um paralelo 2025 até 2030. 2025, 47% dos empregos são eminentemente realizados por humanos. Eu vou falar empregos, depois eu vou falar posições, aí tu vai entender. Tá. 22% é robótica. É robotização, fábrica, aquele negócio todo. E 30% é humano combinado com tecnologia. Qual que é o panorama em 2030? Tecnologia vai alargar de 22% para 34%. Então a gente está falando que humanos perdem 12% de espaço. Num outro ponto, o humano que está em 47%, ele vai ser achatado para 33%. Então a gente está falando que humanos perdem 14 pontos percentuais nisso. Então a gente está falando que quase que 1/4 da mão de obra do planeta vai ser afetada. De 1,2 bilhão de pessoas. Nesse próximo 4 anos e meio. Então, assim, é muita gente que vai ser afetada. É muita gente. É muita gente que vai ser afetada. Gigantesco. Vão ter vários empregos sendo criados, então, se não me engano, são 170 milhões e 92 milhões sendo destruídos. E o restante tudo vai ser transformado. Literalmente transformado. E a gente está passando hoje num limiar que foi muito parecido com o que aconteceu lá atrás na Revolução Industrial. Nós estamos vivendo, de fato, essa mudança de era, de uma forma muito acelerada.